dia a dia, convivendo com muitos pacientes ao longo dessa jornada, percebemos que uma dúvida muito grande é a situação que envolve miastenia em crianças e adolescentes. Não é mesmo, Ailton e Aline? Não é raro ver vários pais e mães desesperados, sem saber para onde recorrer e o que fazer diante do diagnóstico. E foi pensando exatamente em trazer mais direcionamento para essas pessoas que hoje o Dr. Eduardo Stefan irá abordar o tema miastenia na infância e adolescência, desafios, cuidados e possibilidades. Dr. Eduardo é diretor científico da ABRAME, Associação Brasileira de Miastenia, neurologista do Grupo de Doenças Neuromusculares, do Ambulatório de Miastenia do Hospital das Clínicas de São Paulo e do Grupo de Doenças Neuromusculares do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Doutor Eduardo, primeiramente gostaria de dizer que é um prazer finalmente te conhecer pessoalmente. Admiro o seu trabalho há anos, já fizemos lives juntos, mas ainda não conhecia pessoalmente. Muito obrigado pela presença. Doutor Eduardo também veio de São Paulo, gente. E a palavra é toda sua. Obrigado, Betânia. Obrigado aí ao convite da Associação Mineira de Miastenia. Obrigado também à Kessia, que ajudou na sistemática para eu conseguir chegar aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, participar desse evento. Para passar o slide... pronto. Então, até que horas que eu tenho que terminar, Betânia? Desculpa. Só 50 minutos? Tá bom. Vou me organizar para não passar no tempo. Porque o tema é um pouco grande, né? E como a Betânia apresentou, tem bastante dúvidas no dia a dia mesmo, de fato, essa questão de miastenia na infância, né? Acho que a miastenia neonatal, a gente falou, né, a doutora Cassiana, que fez uma belíssima apresentação, abordou um pouco o tema. E aqui a gente vai falar de outras duas situações de miastenia na infância. E é interessante na pergunta da estudante Alice, que ela colocou, da questão genética, porque, de fato, a miastenia graves autoimune, que a gente está conversando aqui, geralmente, a miastenia da qual a gente geralmente fala, é uma miastenia que o componente genético não é importante, assim. É uma doença autoimune, como outras. É claro que, se você tem muitas doenças autoimunes na família, você tem maior chance de ter uma doença autoimune também, mas não é aquela questão de passado de pai para filho, 25% vai ter, uma herança mendeliana que a gente fala, assim, que como se tivesse 50% de chance, uma coisa mais alta. Assim, não, é um fator de risco você ter autoimune na família, e geralmente isso não necessariamente é um risco para uma doença autoimune específica, mas para um conjunto de doenças autoimunes. Mas existe uma outra forma de miastenia, que é a miastenia genética, por defeito genético. Então, ao invés de você ter um anticorpo atacando ali a junção neuromuscular, você nasce com uma junção neuromuscular disfuncional, com um problema genético. Então, não tem ninguém atacando ela, ela já tem alguma das proteínas que a compõem, né, alguma das proteínas da junção não funciona muito bem, já por conta da constituição genética, do jeito que nasceu, certo? Seria um defeito de nascença, vamos dizer assim, ou uma alteração genética, né? São muito mais raras. Se a miastenia graves autoimune já é rara, a genética é muito mais rara. Então, quando a gente vai falar na infância, né, como a gente vai falar na infância, tem três formas, né? Então, como eu falei, tem a neonatal, que é uma doença que não é do bebezinho. Ali só adquiriu o anticorpo transitoriamente da mãe ali na passagem da placenta. Enquanto aquele anticorpo durar, ele pode ter um pouco de sintomas. Então, depois acabou isso, ele não produz anticorpo, então ele não vai ter mais doença. É aquele do recém-nascido, né, que a doutora Cassiana comentou. Esse eu não vou abordar. Não, eu vou abordar as duas outras formas. Então, a miastenia graves autoimune da criança, que é o mesmo mecanismo que a Gabriela explicou na aula dela, de miastenia graves autoimune, só que acontecendo na criança. E que a gente chama isso de miastenia graves juvenil. Toda vez que eu falar de miastenia graves juvenil, como está ali no nosso roteiro, eu vou estar falando de doença autoimune, com alto anticorpo produzido contra a junção neuromuscular, geralmente o receptor de acetilcolina. Mas também depois a gente vai abordar a síndromes miastênicas congênitas. Então, quando eu falar síndromes miastênicas congênitas, eu estou falando de doença de junção, de síndromes miastênicas, da miastenia genética. Essa não tem anticorpo. Essa não é uma doença autoimune.
Então, vocês já podem imaginar que, por exemplo, o tratamento não envolve você diminuir a imunidade do paciente, porque não tem nada a ver com isso. É uma questão genética. A junção não funciona muito bem por conta da constituição genética dela. Ela nasceu com essa questão genética. Então, são esses dois temas que a gente vai abordar. Começando pela miastenia graves juvenil. Portanto, a gente vai começar da miastenia graves autoimune na criança. Então, por definição, miastenia graves juvenil é uma doença autoimune da junção neuromuscular, né, ali da conexão do nervo com o músculo, né, ou seja, uma miastenia, abaixo de 18 anos. Então, começou antes dos 18 anos, tá incluído aqui miastenia juvenil. Então, ela é mais rara que a miastenia graves do adulto. É mais comum a miastenia vir depois dos 18 anos. Certo? E a gente ainda divide a miastenia juvenil entre pré-puberdade e pós-puberdade também. A gente vai falar disso um pouco daqui a pouco. Então, esse desenho da junção neuromuscular, que a linha amarelo vocês veem, acho que no vídeo do YouTube não vai aparecer o pointer, né? Mas aqui em amarelo vocês veem o nervo terminal, e então ele secreta acetilcolina, que aqui está nessas bolinhas meio rosas, né? Seria acetilcolina, e quando ela se liga no receptor, o receptor se abre, entra sódio, e isso faz com que os canais de ranitidina liberem cálcio, e isso vai contrair o aparelho contrátil do músculo, e o músculo vai contrair. É assim que o nosso nervo faz o músculo contrair, certo? Então, isso aqui funciona em todo mundo. Então, aqui na miastenia graves juvenil, já de criança, o paciente começa a apresentar anticorpos que vão atacar ou o receptor de acetilcolina, que aqui está meio que nesse verde água, aqui, meio azul ciano, ou então a proteína MuSC, né? Seriam as formas anti-MuSC. Certo? E na miastenia genética, né, nas síndromes miastênicas congênitas, alguma dessas proteínas, seja o receptor, seja o anti-MuSC, seja a acetilcolinesterase, alguma dessas questões aqui já nascem defeituosas, né, com defeito genético, que é mais raro ainda que a miastenia grave juvenil. Então aqui vocês veem que uma outra estrutura que tem, que está aqui em forma desse, parece um Pac-Man aqui, né? Que é esse Czinho, que é a enzima acetilcolinesterase. É ela que degrada a acetilcolina. Então ela tem que degradar a acetilcolina para a acetilcolina sair do receptor e ser reabsorvida para depois ser secretada de novo. Então ela é importante. É ali que age, por exemplo, o mestinon. O mestinon inibe essa enzima, que está ali representada nessa forma desse C, né? Parece um C, uma meia-lua aqui. E aí ele inibe isso, então aumenta a quantidade de acetilcolina, por isso que ele funciona. Então, o diagnóstico também é parecido com a miastenia graves do adulto. Então, tudo começa, o primeiro passo é ter um quadro clínico compatível, porque a miastenia, como qualquer distúrbio de junção neuromuscular, seja ela genética ou seja ela autoimune, a principal característica vai ser uma fraqueza fatigável. Então, se você tem um distúrbio na junção neuromuscular, o que você vai ter é um músculo que ora vai funcionar melhor, ora vai funcionar pior. E o principal fator que influencia, não o único, mas o principal é o uso do próprio músculo. Então, os músculos acometidos do paciente vão ficar mais fracos quando eles são usados, e eles melhoram a força depois do repouso. Certo? Então, essa fraqueza fatigável é característica das síndromes miastênicas, seja genética, ou seja autoimune, seja no adulto ou na criança. Então, tudo começa por aí. Mas uma outra questão é que alguns músculos têm uma preferência de serem acometidos por doenças de junção neuromuscular. Então, quando você fala em síndromes miastênicas, em miastenia, seja miastenia genética, seja miastenia autoimune, seja síndrome miastênica de Lambert-Eaton, que é outra forma de distúrbio de junção, você tem, às vezes, uma preferência de músculos acometidos. Então, musculatura ocular, musculatura da fala, musculatura da deglutição, né, são preferencialmente acometidos.
né, da face. Ele tem essa certa preferência também, isso é uma outra característica. Então tem que ter um quadro clínico compatível para você pensar em síndrome miastênica. Uma outra questão é que não tem sintomas sensitivos. Não costuma ter uma dor diretamente da miastenia. Claro, você pode ter dor muscular, às vezes uma dor por postura viciosa devido a uma fraqueza, mas diretamente, como um principal problema, não vai ser a dor. Você não vai ter uma alteração de sensibilidade, uma área dormente pela miastenia, ou uma área que você não consegue ter o tato, ou que você sinta formigar. Isso não é esperado para síndromes miastênicas, porque o problema é na conexão do nervo motor, que só conecta com o músculo, a função dele é só mexer o músculo. Então é só dessa conexão. Então, partindo do quadro clínico compatível, o próximo passo é ver os anticorpos. Se os anticorpos são negativos, você vai precisar da eletroneuromiografia para poder confirmar. E a eletroneuromiografia convencional, não vindo compatível com miastenia, que seria ter o decremento ao estímulo repetitivo, você pode lançar mão de uma eletroneuromiografia específica para miastenia, que é a eletroneuromiografia de fibra única. E aqui a gente já encontra um obstáculo na criança, porque não dá para fazer fibra única em criança pequena. Você necessita colaboração da criança. Na verdade, a eletroneuromiografia convencional já não é fácil de fazer em criança pequena, né? Às vezes você tem que fazer alguma sedação. E na eletroneuromiografia de fibra única, em geral, né, dependendo do método que se usa, você precisa da colaboração do paciente. Então, assim, uma regra geral é que abaixo de 7 anos não dá para fazer. Então já tem aí uma primeira peculiaridade de síndromes miastênicas em crianças. E as diferenças? Então tem algumas peculiaridades além dessa, quando a gente compara a miastenia gravis autoimune da criança e a miastenia gravis autoimune do adulto. Então, primeiro, a miastenia gravis pré-puberal, que é antes da puberdade, essa costuma ter características que mais se diferenciam da do adulto. A pós-puberdade, ela, estatisticamente, muitas vezes, ela é mais parecida com a do adulto, né? A pré-puberdade que tende a ter mais características diferentes, tanto de sorologia quanto de questão de alteração de timo e também de alterações clínicas. Então, assim, em geral, nós temos aqui, vocês vejam, predominância de sexo feminino, isso não é novidade, no adulto também é assim. 65% é antes da puberdade, então, ali, dentro de abaixo de 18 anos, né, pegando todas as miastenias autoimunes abaixo de 18 anos, a maior parte vai ser antes da puberdade. Uma outra questão, antireceptor de tiocolina, 80%, é parecido aí com o que se vê no adulto, mas o anti-MuSK é praticamente metade do que você tem no adulto. É mais raro ainda ter anti-MuSK na forma da criança autoimune. Então, uma porcentagem um pouquinho maior de soro negativos. E uma outra questão é o fato de ser o início ocular, né, muito frequente na miastenia gravis na criança, e a ocorrência de crise miastênica é metade do que se espera do adulto. O adulto você espera em torno de 20%. Na criança você espera aí 10% só das crianças vão ter uma crise, pelo menos uma crise miastênica na vida. Que crise miastênica não é qualquer piora da miastenia, não. É uma piora da miastenia suficiente para levar o paciente a ser internado para ter auxílio respiratório, que ele precisa de auxílio para respirar. Então, assim, é uma piora bem importante para a gente chamar de crise. Esse é o conceito. Então, essa piora suficiente nesse tanto, num adulto é em torno de 20%. Só dos casos vão ter. E na criança, 10%. A chance é menor ainda de ter isso. E nas alterações tímicas, também uma questão interessante que as pré-puberais têm, comparado com os adultos, um pouco menos da hiperplasia. E também uma coisa que também é diferente, que a porcentagem de timoma relacionado à miastenia gravis juvenil é muito menor, é em torno de 1% só, enquanto que no adulto é 10% dos pacientes têm relacionado esse tumor do timo.
Então, 10% das miastenias com antirreceptor acetilcolina positivo acabam tendo um tumor, né, no timo, e isso é a causa da miastenia. Né? Embora se você trate o tumor, você tem que tratar e retirar, isso não cura a miastenia. O erro imunológico já aconteceu e ele se perpetua mesmo sem um tumor. Na criança isso é muito raro, né? É 1%. Certo? Então essas são as diferenças aí na miastenia graves autoimune da criança com a do adulto, né? Essas são as características mais importantes da gente saber. Agora eu vou falar de um assunto um pouquinho mais complexo. Então vou pedir desculpa aí já em adiantadas, né, porque talvez o assunto fique um pouco denso. Mas, para quem ficar com dúvida, depois pode reassistir no YouTube, né, porque a gente vai falar um monte de proteínas aqui. Então, vocês viram aquele primeiro desenho que eu coloquei do nervo com o músculo? Ele era um desenho bem simplificado. Aqui a gente tem um pouco mais, demonstrando mais proteínas que realmente fazem parte desse aparato. A junção neuromuscular ela é muito complexa. Ela precisa ser complexa para garantir a eficácia dela. Né? Então, quando a gente vai falar de síndromes miastênicas congênitas, a gente tem que falar de todas as proteínas que estão ali, porque, em geral, basicamente qualquer uma delas que tem um defeito genético, né, que no gene responsável por essa proteína, isso pode gerar uma síndrome miastênica. Então, todas essas proteínas aqui representadas podem levar, quando estão com uma alteração genética, podem levar a uma síndrome miastênica congênita. Geralmente, com pouquíssimas exceções, geralmente as síndromes miastênicas congênitas são autossômicas recessivas. O que isso significa? Significa que você precisa ter dois genes, os dois genes alterados. Porque todos os genes que nós temos, né, quase todos os genes, tirando os que são do cromossomo X e Y, quase todos os genes que nós temos duas cópias dos genes. Nós temos os genes que herdamos do nosso pai e o gene que herdamos da nossa mãe. E aí, então, por exemplo, o gene que codifica a proteína MUSC, nós temos o gene MUSC que herdamos do pai e o gene MUSC que herdamos da mãe. Você tem que ter alteração nas duas cópias do gene para poder ter uma doença genética por deficiência do MUSC, certo? Para ter uma síndrome genética por deficiência do MUSC. Então, geralmente, você precisa ter as duas cópias alteradas. Isso é importante porque, às vezes, tem essa dúvida no consultório. O paciente acha que tem miastenia congênita, chega lá com um exame que mostra, por exemplo, uma alteração genética num gene. Isso não é suficiente. Certo? Você precisa ter dos dois lados. Geralmente, tem exceções, eu vou falar a principal delas. Mas, então, hoje em dia, nós já temos mais de 40 tipos diferentes de síndromes miastênicas congênitas, e cada uma de um jeito. Então, o assunto é bem complexo, porque, na verdade, esse aqui também é um desenho simplificado, esse é o desenho mais atualizado das principais proteínas que atuam na junção neuromuscular e que garantem o funcionamento dela. E cada uma dessas aqui, quando estão com alguma alteração genética, leva a uma síndrome específica de síndrome miastênica congênita. Por isso que a gente fala de síndromes miastênicas congênitas. Hoje esse é o termo que se recomenda usar. Antigamente a gente falava miastenia congênita. Mas aí, como são várias síndromes, então entendeu-se que esse termo talvez seja mais adequado. E um conceito aqui, voltando para a simplificação do desenho, de novo, a gente está mostrando a mesma coisa de diversas formas. Então, de novo, um nervo ali em cima e embaixo seria o músculo, então essa é a junção neuromuscular. Então, um conceito interessante para a gente entender síndrome miastênica congênita é que nós temos ali MUSC LRP4, né? Então, duas proteínas que vivem juntas, né? E elas exercem o papel de manter a junção organizada. Todas aquelas proteínas aqui que nesse slide assustador, elas ficam aqui bem agrupadas, graças à função do MUSC LRP4, que aí se interagem com DOX7 e outras proteínas. Mas eles são os principais. Então, quem ativa eles é uma substância chamada agrina. Então, a agrina é secretada pelo nervo também. Então, o nervo não secreta apenas acetilcolina. A acetilcolina ela tem a função de fazer
o músculo contrair, mas, ao mesmo tempo, o nervo secreta de forma constante a agrina. A agrina tem a função de estimular a música e a LRP4, que vão garantir a perfeita organização da junção para ela poder funcionar direitinho. Então, se você tiver um defeito na agrina, você vai ter uma síndrome miastênica congênita. Se você tiver no MUSC, no DOC7, na LRP4, qualquer uma dessas você vai ter. Se você tiver no defeito no receptor, você vai ter uma síndrome miastênica congênita. Então, qualquer uma dessas que falhar, você vai ter uma síndrome miastênica congênita, né, de origem genética. Uma outra questão, então, o que é interessante desse slide é que, ao mesmo tempo que a acetilcolina faz contrair o músculo, ela desorganiza a junção. Então, ela precisa ser contrabalanceada por esse estímulo de organização da agrina. Você precisa o tempo todo. Então, se você tiver muita acetilcolina, sem esse contrabalanço do estímulo da agrina, você vai ter um defeito de junção. Então, vocês vão ver defeito de junção que tem a ver com muita acetilcolina, porque você tem um defeito na acetilcolinesterase, no ancoramento dela. E aí você vai ter uma síndrome miastênica congênita, por excesso de acetilcolina, veja só. Porque você não consegue contrabalancear ela com o estímulo da agrina nesse caso específico. Então, assim, o quadro clínico varia muito, depende de qual gene a gente está falando. Mas tem mais ou menos um padrão que a maioria segue de quadro clínico. Claro que, por ser um distúrbio de junção, por ser um problema nessa estrutura, vai ter aquela característica de ser uma fraqueza fatigável, de ser uma fraqueza flutuante. Então, não importa se é genético ou se é autoimune, essa característica de ser flutuante e fatigável, ela costuma estar presente. Faz parte da clínica de um distúrbio de junção, independente da causa dessa alteração de junção neuromuscular, se é autoimune ou se é genética. O início geralmente é na infância. Tem exceções, tem formas do adulto, né? E tem genes que às vezes vêm no adulto, e às vezes se apresentam no adulto, e às vezes se apresentam na criança. Mas a maior parte das síndromes miastênicas congênitas, né, que são aquelas com defeito genético, né, geralmente começam na infância, antes dos 2 anos. A maior parte começa antes dos 2 anos. Não tem anticorpo, claro. Então, se você fizer antirreceptor acetilcolina, tem que vir negativo. Porque se vier positivo, a gente não está falando de uma doença genética, né? A gente está falando de uma doença autoimune, então tem que ser negativo. Se fizer anti-MUSC, tem que vir negativo. Se fizer anti-LRP4, tem que vir negativo. Tem a flutuação dos sintomas, né, claro. E tem resposta aos anticolinestérásicos. A piridostigmina, o famoso mestinon, tem resposta. Pode ser uma resposta, às vezes, negativa, mas geralmente tem resposta. Porque aquelas formas que há um excesso de acetilcolina, se você dá o mestinon, a piridostigmina, você vai piorar a doença. Então, uma resposta negativa também pode fazer parte da síndrome. Mas a maior parte das vezes vai ser alguma melhora. E no adulto, né, nas formas do adulto, quando a gente vai pensar, é mais difícil fazer o diagnóstico, porque fica muito parecido com a forma autoimune. Mas, claro, tem que ter um anticorpo negativo para você pensar na doença genética. E, geralmente, é um caso que não responde ao tratamento imunológico. Você dá corticóide, você dá imunossupressor e não responde, porque não é esse o problema. Certo? E, claro, quando tem história familiar fica fácil, mas muitas vezes não tem. Como precisa de 2 genes alterados, 2 lados, é comum o paciente ser o único caso na família ou ter só poucos casos que às vezes passam despercebidos ou que não se sabe, enfim. Então, as alterações eletrofisiológicas vão ser parecidas com a da miastenia, né, com a questão do decremento, salvo algumas exceções. Eu vou falar do chat, que é uma exceção, mas geralmente você vai ter decremento na estimulação repetitiva. Isso vai ser parecido com qualquer distúrbio de junção, com algumas peculiaridades eventualmente. E, claro, para você fechar o diagnóstico, você precisa da confirmação do teste genético, para falando aqui em síndrome miastênica congênita. Aqui no nosso trabalho que a gente fez com os casos de miastenia congênita, a gente conseguiu demonstrar que, pegando todos os casos que a gente tinha lá do Hospital das Clínicas, a gente demonstrou que o fenótipo é ou de predomínio bulbar, né, que a gente fala que é de musculatura
de deglutição, de fala, e também axial, que seria de sustentação da coluna e de postura, ou então ele é de predomínio nos braços, mas um caso puramente ocular, a gente não tem. Isso não fala contra ser miastenia congênita. Então essa é uma diferença que nos faz pensar assim, miastenia congênita não vem com quadro ocular puro, em geral. Aqui mostrando as principais características, né, da miastenia congênita, da nossa casuística, né? Então, o início antes dos 2 anos, presença de fraqueza nos membros, fraqueza mastigatória, fraqueza na face, alteração na biópsia muscular e as alterações no exame de eletromiografia, que são muito, muito frequentes, são até mais frequentes que na forma autoimune. É mais comum você ter uma eletromiografia negativa na autoimune do que na forma genética. E outra coisa é que geralmente tem alteração de motricidade ocular fixa na maior parte dos genes, de maneira que o olho ele vai paralisando completamente na forma congênita. Só que geralmente preserva para baixo. Né? Essa foi uma outra coisa que a gente demonstrou na nossa casuística, preserva o movimento para baixo. Alguns casos, com o passar do tempo, até o para baixo acaba sendo acometido, mas é o último a ser acometido. E de todos os genes, né, eu falei que são mais de 40, mas geralmente na casuística do mundo, vamos dizer assim, a maior, 50%, tem mais de 40, mas 50% é um gene só, que é o CHRNE. Depois, em segundo lugar, rapicina, né? Depois o CoQ. O CoQ funciona como aquele caso que eu falei com pouca acetilcolinesterase, né? Então é como se o paciente já tivesse um monte de mestinon funcionando, porque a enzima que degrada a acetilcolina já não está funcionando muito bem, porque esse CoQ, essa cauda colagênica, ela é fundamental para funcionar a acetilcolina. Então o defeito dela causa um aumento de acetilcolina. Depois o DOX7, que acaba tendo esse efeito indireto também de pouca acetilcolinesterase, ou seja, muita acetilcolina. Canal lento, que funciona também com essa questão, porque o receptor ele fica muito tempo sobre o efeito da acetilcolina. Então, funciona também como se houvesse muita acetilcolina. Então, todos esses casos, CoQ, DOX7, canal lento, eles pioram com o mestinon, por exemplo. Depois, chat e GFPT1. Na nossa casuística do Hospital das Clínicas, com 74 casos, também em primeiro lugar o CHRNE. Depois muda um pouco. O DOX7 parece ser um pouco mais frequente e depois os outros são meio parecidos, né? O GFPT1, CoQ, com a diferença do colágeno 13, que é uma forma bem rara fora do Brasil. Aqui na nossa casuística estava um pouco mais presente. Mas, enfim, aqui mostrando para vocês a casuística do nosso Hospital das Clínicas de São Paulo. Então, vou falar rapidamente das principais formas, né, das principais formas que nós temos. Então, começando ali, problemas da junção neuromuscular que são do nervo, então são chamadas pré-sináptica. O problema está naquelas proteínas ali que estão no final do nervo, que geralmente estão relacionadas à secreção da acetilcolina. E a chat é uma delas. Então, a chat ela é a principal responsável por produzir acetilcolina. Ela liga o grupo acetil ao grupo colina. Não é a única que faz isso, mas é a principal. Então, a falta dela leva à falta de acetilcolina, vamos dizer assim. É um paciente que tem pouca acetilcolina para secretar, e isso então leva esse é o distúrbio de junção dele, de forma genética. Característica essa síndrome é que o paciente tem pode ter desde o nascimento muitas apneias. Então, é um recém-nascido, um bebezinho, que para de respirar sem muito aviso, né? E isso, às vezes, pode levar a paradas respiratórias e a parada cardíaca, se você não intervir. Né? Então, é uma forma que você dá mestinon e você diminui isso. Claro, também vai ter fraqueza, vai ter alteração de motricidade ocular, vai ter dificuldade de deglutição ali, quando o bebezinho de sucção, tudo. Mas essa questão de apneia é uma coisa que chama atenção e muitas vezes passa despercebido. Então, principalmente para neuropediatras e para o pessoal, os neonatologistas que cuidam, né, de crianças assim, recém-nascidas na UTI, às vezes esse é um diagnóstico interessante de saber. Ele é difícil porque a eletroneuromiografia do chat é uma daquelas que tem uma peculiaridade. Se você fizer a estimulação repetitiva, muitas vezes vai vir normal.
Então, para vir alterada, você tem que fazer um estímulo, ficar dando um choquinho por muito tempo antes. Claro, você vai ter que fazer isso num bebê sedado, né? E tem que ficar pelo menos 10 minutos dando choque para esgotar o nervo. E aí sim você faz a estimulação repetitiva e ela vem com decremento. Como esse caso aqui de chat nosso aqui. Então você vê que esse aqui é o potencial de ação muscular composto. É o da eletroneuromiografia. É como se fosse mostrando as fibras musculares. É como se fosse a onda decorrente da soma das fibras musculares contraindo. Então, parece muito normal, né, no começo. Quando você faz esse protocolo de esgotamento, depois ela já diminui bem, e se você faz estimulação repetitiva, aí sim você vai ter o decremento. Certo? Então, depois, passando então para a forma mais comum, que é a forma de deficiência de receptor por mutação no CHRNE. Então, essa é aquela responsável por 50%. Então, assim, são mais de 40 genes, mas tem um que é responsável por metade. É esse aqui, o CHRNE. E no Brasil, inclusive, eu vou mostrar para vocês, tem uma peculiaridade. Então, aqui é muito parecido o quadro clínico com miastenia grávida, assim, fraqueza para engolir, para falar, fraqueza nos membros, na musculatura ocular, na face. A eletroneuromiografia é igualzinha a eletroneuromiografia da forma autoimune. Só que o olho ele tende a ir ficando fixo. Isso às vezes acontece na autoimune, mas é raro. Aqui 100% dos casos vai ter uma paralisia ocular fixa. Com o passar do tempo vai ficando cada vez mais fixo o olho. E tem muita boa resposta, né, anticolinesteráticos, ao piridostigmina, mestinon, e pode ter efeito adicional quando você usa ou salbutamol ou efedrina. Aqui no Brasil a gente tem uma variante muito comum. Então, esse é o principal causa porque aqui, lembra que eu falei, a maioria dos casos, e aqui não é exceção, você precisa ter mutação nas duas cópias do gene. Então, você tem que ter mutação em homozigose no gene CHRNE. Precisa ser nas duas cópias do gene CHRNE. Então, no Brasil, a gente tem uma variante muito comum, que é essa C130-DOPG, que na estatística de alguns laboratórios é em torno de 1 para 1.000, o que é considerado muito comum. Então, 1 para 1.000 das pessoas tem essa variante, porque a gente herdou ela de Portugal. Então, aqui a gente começou a nossa população já com essa mutação. Então, ela ficou relativamente frequente para a gente. Comum, você 1 para cada 1.000 e poucas pessoas vai ter um gene com isso aí e isso não dá nenhum sintoma. Né? Então é muito comum, às vezes, chegar um paciente que tem algum sintoma não relacionado e acha que tem uma miastenia congênita porque tem uma variante, e geralmente é essa, porque ela é muito comum aqui no nosso país. Então, aqui mostrando, essa é a nossa casuística, né, do Hospital das Clínicas também, que a gente fez em conjunto com outros lugares, mostrando a grande relevância. Se você pega um caso de fraqueza generalizada, 70% dos casos vão ter essa variante. E ela foi descrita a primeira vez no Sul, né, em 2010, né, lá pelo grupo do Paraná. No Brasil, foi descrito no Brasil pela primeira vez. Né. Depois nós temos DOX7 como uma das mais frequentes. A DOX7 ela é pós-sináptica também, é um problema daquelas proteínas que interagem com a múscula LRP4, então ela está envolvida na organização da junção. Mas nessa organização ela acaba deixando pouca acetilcolinesterase. Então funciona como se tivesse pouca acetilcolinesterase, ou seja, excesso de acetilcolina também. Então está desorganizado e está com excesso de acetilcolina. Então por isso que aqui não vai bem com o mestinon, não vai bem com a piridostigmina. Outra característica da DOX7 DOX7 tem forma do adulto e forma da criança. Então às vezes vem mais tarde. E ela não acomete face e olho, ou quando acomete é muito pouco. Então é outra característica. Ela pega muito mais membros, né, a doença. Então é uma doença bem diferente assim, do que a gente está acostumado para miastenia. Essa forma de DOX7, como eu mostrei na nossa casuística, no nosso ambiente aqui, é a segunda mais comum. Depois do CHRNE vem ela. Depois nós temos aqui a rapsina. A rapsina ela acaba sendo parecida com a CHRNE,
Só que a resposta ao Mestinon não é tão boa quanto é no CHRNI, é uma resposta menor, e ela também tem uma forma da criança, e uma forma da criança, né, forma precoce e uma forma do adulto. A forma precoce, quando muito grave, ela pode imitar a forma da chat, que eu falei lá, com muitas crises de apneia. Então, mostrando para vocês a diversidade aí das formas de miastenia congênita. Aqui, um outro trabalho nosso do Hospital das Clínicas, mostrando os casos de rapsina, mostrando que, às vezes, o caso muito grave desses com crise de apneia, depois dos 10 anos, a paciente ficou praticamente assintomática, ela só ficou com uma discreta ptose. Então, é uma peculiaridade dessa rapsina, às vezes ela tem esse caráter de ser muito grave quando pequena, mas depois que cresce e passa da primeira infância, a criança consegue ir muito bem. Então, uma característica importante que a gente demonstrou aí desse caso de rapsina. Uma outra forma é a forma da CoQ, né? O CoQ, que às vezes se fala, né? Que é esse gene que ele é importante para produzir uma proteína que segura a acetilcolinesterase. Então, de novo, essa é uma forma que falta acetilcolinesterase, ou seja, excesso de acetilcolina. Aqui ela tem uma peculiaridade que na eletroneuromiografia você já vê essa dupla onda, tá? Porque fica muito tempo aberto o receptor, então faz duas ondas. Então, às vezes, na eletromil você vê uma alteração que sugere. Aqui eu queria colocar o vídeo, mas... Porque uma outra característica dessa doença, não rodou o vídeo aqui, vocês me desculpem, mas é que a pupila do paciente ela contrai muito devagar. Isso pode acontecer em 50% dos casos. Então, essa é uma característica que ocorre nesse gene específico. Então, às vezes, é uma pista diagnóstica, quando você ainda não tem um diagnóstico genético. A síndrome de canal lento, uma outra forma, essa é uma das poucas que basta um gene, essa é a autossômica dominante que a gente fala. Uma das pouquíssimas formas de miastenia congênita que é a autossômica dominante. Aí basta um gene alterado para ter. Então, esse é comum, ter história familiar, porque basta um gene, né? Então, geralmente, o pai ou a mãe que passaram um gene alterado, eles também têm doença, né? Porque basta um. Então, essa é uma forma um pouco diferente nesse aspecto. Mas ela é muito parecida com a CoQ, com a diferença que ela tem, às vezes, uma fraqueza específica na mão, de dificuldade de estender. É muito predominante essa fraqueza de extensores. Mas até a dupla onda, veja, ela é comum na eletroneuromiografia, parecido com a CoQ. E, por último, um defeito de glicosilação, que é a GFPT1, pegando as mais comuns. Aqui ela tem a característica que ela tem alterações no músculo, estruturais, né? Especificamente agregados tubulares. É um dado específico, mas, de novo, são características importantes. Aqui os agregados tubulares. Então, mostrando aqui as diferenças, né, das doenças, aqui também um trabalho nosso do Hospital das Clínicas, mostrando que o CHRNI tem muita questão ocular, né, e a diferença entre miastenia grave juvenil e miastenia congênita, a fraqueza da dorsiflexão fala mais a favor da congênita, né, de puxar o pé para cima, né, a presença de ptose é mais comum na miastenia graves autoimune, juvenil, né, e a alteração fixa da musculatura ocular é muito mais comum na congênita. Certo? Então, vamos falar dos tratamentos. Então, aqui, eu não vou conseguir falar muito dos remédios, eu vou passar meio rápido, mas eu queria dizer que não é só remédio. Então, eu queria começar com essa frase, né? Não é só o remédio, é o tratamento. Claro que é muito importante você ter acompanhamento de fono e físio, né? Fono quando há sintomas, né, de mastigação ou de fala, o que é comum haver. Então, é importante esse acompanhamento. Fisioterapia é muito importante. Suporte psicológico, aqui a gente está falando de crianças, né? Como que é importante o suporte psicológico? Tanto para você fazer um fortalecimento da resiliência familiar, e essa resiliência familiar é fundamental. Assim, doença crônica em criança é uma doença da família, né? Quem passa por essa experiência sabe que a família toda fica envolvida com isso, geralmente. Então, precisa ter, e isso ajuda muito a criança a ter esse apoio familiar, e então
fortalecer essa resiliência familiar importante com suporte psicológico e monitorar o sofrimento emocional, né? Falando de crianças, isso às vezes não é tão óbvio, né? Como no adulto, a conversa, tudo. Então, precisa de um profissional especializado para fazer esse acompanhamento. A atividade física, que sempre é um tabu, e quando a gente fala de miastenia, tanto em congênita quanto na juvenil, mas, em geral, quando o paciente está bem, ele pode e deve fazer atividade física, respeitando o limite dele, né? Sem levar à fadiga, sem levar o paciente à exaustão. Né, o que o paciente aguenta é bom para ele. Se ele ficar fraco é porque foi muito. Então não é para ficar fraco depois do exercício, mas dentro do que o paciente consegue é recomendado, sim. Tanto para uma forma quanto para outra. Falando da forma específica autoimune, temos que tomar cuidado na criança, porque muitos efeitos colaterais, principalmente corticoide, afetam crescimento. E às vezes afeta até a puberdade, atrasa a puberdade. Então tem que manter um olho nisso, às vezes um acompanhamento com um pediatra especializado nisso vale a pena. A questão da função imune a longo prazo, muitas vezes a gente não sabe o efeito a longo prazo, então temos que ficar atento com essa questão, né, de você ter um tratamento que influencia a imunidade desde pequenininho. Né? Então isso não é igual você começar já no adulto a influenciar na imunidade. Então, muitas vezes isso leva a questões da timectomia, por exemplo. Uma coisa é você tirar o timo, que tem um papel na resposta imune no adulto, outra coisa é você tirar na criança. Então, na criança você tem que ter mais justificativas para isso. E você tem doses específicas, claro, dose de criança ajustada por peso, tudo, e monitoramento específico dos remédios. Dentro desses monitoramentos, vale a pena acompanhamento com oftalmologia. Por quê? Primeiro que tem a questão da diplopia, e criança tem risco de ambliopia. Essa é uma coisa que adulto não tem. Mas criança tem risco de ambliopia. Se você ficar com o olho desalinhado muito tempo, o cérebro pode começar a ignorar um olho. E isso chama de ambliopia. Isso depois não corrige mais. O cérebro aprende a ignorar um dos olhos porque eles estavam desalinhados. Então tem que manter um acompanhamento com oftalmo por isso, o paciente que mantém a diplopia. E também o risco de catarata, porque corticoide, a longo prazo, e a gente usa muito corticoide na miastenia grave juvenil, tem risco de catarata precoce. E as vacinas, claro, a gente está falando em tratamento para doença autoimune, a gente vai diminuir a imunidade dos pacientes, tem que manter as vacinas todas completas e, se possível, antes dos remédios. Mas muitas vezes não é possível antes, mas quanto mais atualizadas, melhor. Lembrando que quando a gente está diminuindo a imunidade dos pacientes não podem receber vacina de vírus vivo. Né? Então, tomar cuidado com isso. Febre amarela, sarampo, dengue, essas são vírus vivos. Então temos que ficar atentos com qualquer vacina de vírus vivo, porque quando o paciente está com doença, está com remédio que diminui a imunidade, ele tem risco de pegar a doença da vacina com o vírus vivo. Então só pode com partículas virais, né, que não seja o vírus inteiro vivo. Bom, os medicamentos geralmente vêm de recomendações do adulto, de trabalhos do adulto. Não tem trabalhos específicos para criança. Como é muito raro, acaba tendo esse problema. Então, a gente tem que manter um olho nisso, manter uma ideia, sabendo que o que a gente está recomendando geralmente é baseado em estudos que a gente conhece do adulto. Então, todas essas peculiaridades a gente tem que aplicar e considerar na hora que você vai pensar o tratamento da criança. Então, vai começar com o sintomático, né, mas a maior parte das vezes vai precisar de corticoide ou imunossupressão, e, infelizmente, o tratamento, né, por muitos e muitos anos, muitas vezes para a vida toda. Então, o mestinon, que todo mundo conhece, né, um tratamento rápido, transitório, depois tem os corticoides, cheios de efeitos colaterais. Eu acho que vale a pena a gente frisar o atraso da puberdade e o atraso da velocidade de crescimento que pode ocorrer na criança quando você usa doses altas por muito tempo. Isso é uma peculiaridade, né, de miastenia juvenil. Depois, como primeira opção de poupador de corticoide, quando o paciente não fica com dose pequena de corticoide bem, a primeira opção seria a azatioprina, que também você tem que monitorar os efeitos colaterais, fazer exames frequentes.
Alternativas à azatioprina, temos o micofenolato e tacrolimus, né? Tacrolimus parece ter bastante trabalhos recentes para criança, parece um bom remédio, mas a gente não consegue usar no Brasil ainda. O tacrolimus fica reservado só para casos de transplante, então é difícil usar no Brasil, mas parece uma boa droga para crianças. Tem o rituximab para casos refratários, isso tem tido cada vez mais trabalhos e parece que é melhor para criança do que para adulto, o resultado, né? Assim, parece ser muito bom para antirreceptor acetilcolina. Para antimúsculo, o rituximab é muito bom, para adulto e para criança, sempre foi. Mas eu falo, antimúsculo é uma porcentagem pequena dos pacientes com mestenia graves autoimune. Então, pegando os pacientes com acetilcolina, no adulto, só no começo da doença ele é bom, depois ele é mais ou menos. Ele tem o seu efeito, claro, mas assim, os estudos mostram que não é uma porcentagem tão grande assim que responde. Nas crianças parece que é maior. A timectomia, como falei, você separa para casos refratários na criança, né? Porque para casos mais graves, porque pode ter um efeito diferente do que a gente está acostumado no adulto, e tem poucos estudos, né? Porque você tira o timo precocemente, não é tirar já depois que está tudo estabelecido, já está maduro o sistema imunológico, porque o timo tem um papel no sistema imunológico. Então, e você reserva para casos que tem o anticorpo antirreceptor acetilcolina, idealmente menos de 5 anos de doença e de forma generalizada e refratária. E em pré-púberes, a gente tende a segurar mais ainda essa indicação, porque os pré-púberes têm uma chance maior de melhorar no futuro do que os outros, né? Que o adulto e os pós-púberes. Então, já tem uma chance maior de ficar bem depois. Então, a gente tende a segurar essa conduta mais invasiva. Na crise miastênica não muda, é imunoglobulina e plasmaférese, né, que os dois basicamente anulam a ação dos anticorpos, né, então, de forma rápida. E tem novos medicamentos surgindo. Então, o primeiro que tem nos Estados Unidos já aprovado é o eculizumab para acima de 6 anos. Então, já tem sido usado, um remédio para formas refratárias, muito eficaz, funciona muito bem e funciona rápido. O outro seria o nipocalimab. O nipocalimab é interessante porque ele só foi aprovado a partir de 12 anos, porque o estudo só incluiu crianças a partir de 12 anos. Mas ele foi aprovado no Brasil, ele já está aprovado no Brasil para uso, inclusive a partir dos 12 anos. O eculizumab não tem aprovado no Brasil, que a gente falou. Agora, o nipocalimab já está aprovado no Brasil desde o ano passado, para adultos e crianças acima de 12 anos. É uma porcentagem pequena das crianças, né, mas já é alguma coisa que nós temos para casos refratários, né, um remédio que funciona muito bem, funciona muito rápido, com poucos efeitos colaterais. Da mesma classe que esse nipocalimab, tem o efgartigimod e o rosanolixizumab, que estão em estudo, então provavelmente no futuro vão acabar sendo, vamos ter boas notícias, né? Assim como também o ravulizumab, o gefurulimab, que são inibidores de complemento, parecidos com o mecanismo do eculizumab. Então, aqui um resumo de como funcionam os remédios. Eu não vou ter muito tempo para explicar isso, mas cada um desses remédios funcionam, né, em um setor da imunidade. Então, muitas vezes a gente tem que usar mais de um, né, para ter um efeito, principalmente em casos muito graves, para tentar atingir 2 lugares diferentes do sistema imunológico. E para a síndrome miastênica congênita, depende de qual que a gente está falando. Em geral, vai ser beta-agonistas, né, que seria o salbutamol ou efedrina, ou então vai ser o próprio mestinon, spiridostigmina. Então, nas formas pré-sinápticas, o anticolinesterásico, que é a piridostigmina. Em alguns casos, você pode usar diaminopiridina, nos casos que são semelhantes ao Lambert-Eaton, que seria alterações ali relacionadas ao canal de cálcio, voltagem dependente, mas enfim. Então, valeria a pena usar diaminopiridina, mas na maior parte dos casos das pré-sináticas, como a chat, por exemplo, você usa a piridostigmina, que é o mestinon.
nas formas sinápticas, geralmente, que são defeitos ali daquele espaço entre o nervo e o músculo, de proteínas que ficam ali, geralmente elas não vão bem com o mexinão, porque elas já têm defeito de acetilcolinesterase. Então, em geral, você vai ficar com efedrina e salbutamol. Por isso que esses aqui, DOX7, MUSC, LRP4 e agrina, todos eles têm defeito relativo também de acetilcolinesterase, né? Então, também salbutamol e efedrina. O canal lento também salbutamol. O canal lento, lembra, ela funciona como se tivesse pouca acetilcolinesterase, mas ela tem uma questão que ela melhora com fluoxetina, é o único que melhora com fluoxetina. Melhora muito bem, uma questão específica da canal lento. E o canal de sódio, você pode usar acetazolamida, enfim, algumas peculiaridades. Mas eu queria falar aqui que para a síndrome miastênica congênita está surgindo também um novo remédio, que é um anticorpo. Por enquanto ele não tem nome, ele tem esse código aqui, né, esse ARGX, porque é da empresa que está fabricando, que é a Argenx, e ele é um estimulador da via MUSC-LRP4. Ele faz o papel da grina ali, que eu mostrei para vocês, se vocês lembram nos primeiros slides. Ele estimula essa MUSC-LRP4 aqui para deixar a via organizada. Então ele é um anticorpo estimulador sintético. E funciona muito bem em animais. Já fizeram estudos de segurança que mostrou também ser seguro. E agora está em fase 3, inclusive no Brasil, né? Inclusive no Hospital das Clínicas. Se tiver alguém que tenha DOX7, MUSC, LRP4 ou agrina, alguma dessas formas de miastenia congênita, vão ser incluídos no estudo. No Hospital das Clínicas está participando desse estudo. Então é isso que eu queria dizer para vocês. O último recado é que no dia 29 de agosto, né, a Andréa está aqui, ela vai reforçar depois na aula dela, nós vamos ter um Congresso Internacional de Miastenia da Abrame. Então, aproveitar e convidar a todos a participar também, será híbrido, né, também presencial e online, como está sendo esse. Então é isso, obrigado pela atenção de vocês. Agora a gente abre para perguntas. Então a gente abre para perguntas, se alguém tiver pergunta. Doutor Eduardo, primeiramente, muito obrigada, parabéns pela excelente palestra, eu não tinha dúvidas que seria diferente. E a gente vai abrir para perguntas. Alguém tem pergunta para poder fazer para ele? Não, pode falar, porque eu já imaginei que as perguntas viriam aí de vocês dois. Pode ficar à vontade. Ailton. Doutor, tudo bem? Tudo bom? Bom dia. Bom, o nome é complexo. Nipocalimab. Os nomes são complexos, né? Eu não sei porquê. Esse medicamento aí é de nova geração. Ele, para crianças, ele tem um determinado de anticorpo necessário para poder atuar? Tem que saber qual anticorpo que tem. Um soro negativo, por exemplo. Depende de qual a gente está falando. Eu tive que falar rápido por conta do meu tempo, eu não consegui entrar nesse detalhe. Foi boa a sua pergunta para eu poder abordar isso. Então, assim, o nipocalimab que você perguntou, o nome comercial é mais fácil, é IMAV, chama IMAV. Ele serve para anti-MUSC e serve para antirreceptor acetilcolina, tá? E serve para anti-LRP4 também. Ele funciona em qualquer tipo de anticorpo, certo? Agora, por exemplo, os que são anticomplemento, que eu falei lá, o eculizumab, que foi o primeiro que eu falei, que nos Estados Unidos está aprovado acima de 6 anos, ele é anticomplemento. O complemento só é ativado quando você tem antirreceptor acetilcolina. Então, não funciona, por exemplo, para a forma anti-MUSC. Foi essa a pergunta? Sim. Você quer saber para soro negativo? Negativo. Para soro negativo, outra questão, o nipocalimab está aprovado para cima de 12 anos, mas está com estudo para crianças menores a partir de 2 anos. Então, nos próximos anos deve surgir essa novidade também, assim como tem o efgartigimod e o rosanolixizumab, que também tem estudos para criança. Tudo aqui no Brasil? Não, ainda não no Brasil, mas mesmo que não tenha no Brasil, isso não impede que seja aprovado no Brasil. Por exemplo, ele foi aprovado no Brasil, o próprio nipocalimab, sem ter tido um estudo no Brasil, né, com adultos ou crianças. Para soro negativo, tem um estudo específico do efgartigimod, que veio positivo. Ele ainda não foi aprovado no Brasil para isso. Ele já foi aprovado para miastenia,
para adultos, o Efgartigimod, que é o Vivigard. Ele está com estudo para crianças, né, mas positivo. Deve vir com aprovação para isso, para soro negativo, também veio positivo. Então, desculpa, o Vivigard, o Efgartigimod. Tem um estudo para crianças ocorrendo, ainda não acabou, mas o para soro negativos adultos veio positivo. Então, possivelmente será aprovado para isso. Ok. E os outros vêm no caminho, todos eles estão com estudos ocorrendo, né? Provavelmente vai surgir para soro negativo. Ok. A Aline Obrigado. quer fazer uma pergunta? Qual o problema da criança ter feito a cirurgia de timectomia futuramente, no início da doença, no primeiro ano? Qual o problema futuro? No primeiro ano, nenhum. Né? No primeiro ano parece ser seguro, assim, nenhum que a gente conheça. Tá? Veja bem, a timectomia é recomendado em casos, só que assim, na criança a gente segura mais, a gente separa mais para casos mais graves, certo? No adulto, basta ser anticorpo positivo e ser menos de 65 anos, a gente já pode indicar, entendeu? Não precisa ser grave. Por que na criança a gente faz isso? Porque a gente não sabe, se não vai ter nenhum problema ficar tanto tempo sem timo, porque o timo, no adulto, ele quase não funciona mesmo, mas na criança ele é importante ainda. A princípio, não conseguiu se comprovar nenhum efeito deletério disso, tá? Mas, na dúvida, como a gente ainda não tem dados de segurança, não tem um estudo grande mostrando segurança disso, a gente ainda reserva para casos mais graves. Tá? Então, a resposta é: qual o problema? Não sabemos. Mais alguma pergunta aqui do público, gente? Ali. Oi, bom dia, tudo bem, doutor? Meu nome é Poliana, eu sou aluna da Medicina UFMG também. Eu tinha uma pergunta, o senhor falou sobre os neuropediatras e questões assim. Eu queria saber em relação às crianças neurodivergentes associadas ao congresso que estamos conversando agora, da miastenia, se tem algum tipo de agravamento em crianças autistas e se a associação desses dois tipos de doença tem algum tipo de distúrbio neurológico maior, já que crianças autistas têm diversos tipos de sensibilidades sensoriais e coisas afins. Não é esperado não há uma associação entre neurodivergência e miastenia conhecida, tá? Existe, para não falar que não tem nada disso, tem algumas formas de miastenia congênita, de formas de glicosilação, que às vezes vêm com alteração cognitiva e às vezes desse lado de espectro do que se chama de neurodivergência. Tá? Mas não porque há uma certa relação com a junção neuromuscular e esse aspecto de comportamento, mas porque o gene, a proteína que o gene codifica, ela atua também no cérebro, não é só na junção neuromuscular, nesse caso específico, entendeu? Mas é muito raro, eu nem citei, né? Então, eu acho que, em geral, quando há essa associação, é porque o paciente tem dois problemas separados. E houve um azar de cair os dois problemas em um paciente só. Às vezes acontece isso, não só nesse aspecto, como com outras doenças, né? E eu acho que o ideal é você tratar as duas coisas, né? Mas aí não teria um agravamento das duas associadas, né? Olha, eu com certeza da parte da miastenia eu te diria que não há um agravamento por ter essa neurodivergência, mas eu não sei se não tem algum aspecto, porque eu não sei te responder se não vai piorar o comportamento de um neurodivergente ele ter uma fraqueza que flutua. Eu acho que não deve passar em branco, mas eu não tenho um dado para te dar sobre isso. Obrigada. O Ailton mais a Aline tem mais uma perguntinha, doutor. E a gente tem duas perguntas aqui no YouTube também. Não, tá ótimo. Doutor, em relação ao rituximab para criança abaixo de 10 anos, 9, 10 anos,
Qual a sua opinião em relação à indicação, em relação, inclusive, à eficácia, ou se tem estudos com a criança dessa idade? Não, tem estudos. Não são estudos igual tem desses remédios que eu estou falando. São estudos grandes, bem estabelecidos, com poder de estatística muito bom. Mas tem estudos com baixo poder, mas muitos estudos com baixo poder de estatística em criança. Parece ser muito bom, mas a gente reserva para casos graves também, refratários. Eu acho que é uma boa opção para criança. Autoimune, sim. O rituximab, como eu falei, parece ser melhor do que para adultos, quando não é anti-MuSC. Obrigado. Bom, gente, passando aqui agora para alguns comentários do YouTube, a Sara, ela falou, inclusive, acho que era até na hora que a obstetra estava falando, mas se o doutor puder responder também, que ela falou, no caso de miastênicos congênitos, já que você falou muito sobre miastenia congênita, imagino que vale uma visita e uma conversa com o geneticista quando o casal decide ter filhos. Na miastenia congênita, tem essa probabilidade de passar para o filho a miastenia? Como que funciona em relação a isso? Que a gente falou muito aqui na parte da obstetrícia, na miastenia graves, né? Mas já que você abordou a miastenia congênita, se puder responder, por gentileza? Mas é uma boa pergunta. O paciente que tem as doenças autossômicas recessivas, que é a maioria, como, por exemplo, o CHRNE, que eu falei, a chance de ter é muito baixa. Assim, teria que ter o azar do cônjuge ter também uma variante no mesmo gene. Né? Mas, por exemplo, no caso do CHRNE, essa chance não é tão baixa. É 1 para 1000, como eu falei, no Brasil, porque nós temos essa mutação comum. Então, assim, se houver condições, eu acho que vale a pena fazer um sequenciamento para ver se não há alguma variante, se for CHRNE, que é a forma mais comum, que tem essa variante comum no Brasil. Fora isso, eu acho que, em geral, se puder fazer o sequenciamento, é uma recomendação menos firme para isso, mas atrapalhar não vai, mas a chance é muito, muito baixa, né? Seria uma chance menor do que muito menor do que 1 para 1000. Agora, quando é autossômica dominante e das formas mais prevalentes, a única que é autossômica dominante seria canal lento. Aí, forma autossômica dominante, basta 1. Então, a pessoa que tem a síndrome de canal lento tem 50% de passar para o filho, porque ele tem basta passar, ele tem 2 cópias, uma com uma alteração, outra não. Então é 50%. Se ele passar com alteração, o filho provavelmente vai ter a doença mesmo. Então é 50% de chance de passar, uma chance muito alta, né? 50%. Então aí talvez valha a pena fazer alguma estratégia para tentar evitar. Mas sempre recomendado, né, a resposta seria essa, de passar com o geneticista, sim, para esclarecer essas dúvidas que eu estou colocando aqui. Perfeito. A Sara ainda acrescentou, minha filha tem síndrome miastênica congênita de Pigatio, não sei se é assim que pronuncia, doutor. Doutor Eduardo sempre excelente e trata muitos miastênicos congênitos. E aí ela acrescentou aqui que a filha dela faz acompanhamento multidisciplinar desde pequena, hoje ela tem 20 anos, e todo o suporte faz muita diferença na vida da filha e da família. E falou de novo que você é excelente, doutor. E aí ela pediu para perguntar. Pergunta ao doutor Eduardo, alguma previsão do 3,4 diaminopiridina pode ser prescrito aos miastênicos congênitos no Brasil? Eu não sei se é isso mesmo que pronuncia. É isso mesmo, é 3,4 diaminopiridina. Olha, pode ser prescrito, né? Assim, não é um medicamento disponível ainda no Brasil. Na maior parte das vezes, eu acho que não faz tanta diferença, a não ser que seja algumas mutações específicas muito raras de distúrbio, né, como eu falei, ou de canal de potássio ou de canal de cálcio. Enfim, muito formas bem específicas, tá? Mas, assim, se fosse amplamente, porque é muito caro também esse remédio, sabe? Então, assim, se ele fosse amplamente acessível e disponível, talvez fosse uma coisa a mais para usar, mas, assim, a diferença não é tão grande, me parece, quanto é, por exemplo, a diferença de preço com as outras coisas que nós temos. Ótimo, perfeito. Doutor Eduardo... Betânia, a Clarice. Desculpa. Boa tarde. Minha avó paterna teve miastenia.
e eu tenho miastenia. Eu queria saber se tem alguma relação. Não, então, eu vou tentar explicar com cuidado para não gerar confusão. Porque é um tema que não é tão óbvio. Porque, assim, quando a gente fala doença genética, a gente está dizendo doença de herança mendeliana. Estou usando termos técnicos aqui, mas para a gente estabelecer as diferenças. Então, assim, uma coisa é você ter um gene alterado e o parceiro tem um gene alterado, e aí os dois passam um gene alterado e isso a pessoa vai ter. Então, basta alteração nesse gene, seja 2 cópias ou uma, se é autossômica dominante ou autossômica recessiva, para ter a doença, certo? Isso basta. Então, isso é miastenia congênita. No entanto, tem alterações genéticas que são fatores de risco. Então, você tem uma alteração genética, então você tem um fator de risco de ter, por exemplo, pressão alta. Isso significa que você vai ter pressão alta? Não necessariamente. Agora, se você tem 2 alterações genéticas que são fatores de risco de ter pressão alta, a sua chance já é maior. Então, se você tem, por exemplo, pressão alta, ou se você tem diabetes tipo 2, certo? E o seu filho tem uma chance maior de ter. Mas não é uma doença genética. O gene aqui ele não atua como causador da doença, ele atua como fator de risco, certo? Na miastenia graves autoimune, os genes funcionam nesse segundo aspecto que eu falei. Eles funcionam como fator de risco. Então, se você tem um parente direto com miastenia graves, a sua chance de ter miastenia graves é maior do que na população geral, quem não tem nenhum parente. Entendeu? Mas não é 50%, não é 25%, como são nas doenças genéticas. Não é isso. Então, assim, em vez de ser 1 para 5 mil, vai ser 1 para 1000. 5 vezes mais. Mas, veja, ainda é 1 para 1000. Você tem 999 para 1000 de não ter. Certo? Então, é um fator de risco. A questão genética em doenças autoimunes, em geral, e na miastenia, inclusive. Meu filho teria, então, esse fator de risco? Ele tem um fator de risco. Mas isso é um dado que ainda a gente não tem muito o que fazer com ele, né? O que você vai fazer com o seu filho para evitar? A gente não sabe, né? Como evitar doenças autoimunes ainda. Né? Então, ainda é um dado que a gente sabe que existe, mas não tem muito o que fazer com ele. E tem alguma idade, por exemplo, puberdade, aumenta os sintomas da miastenia? Na mulher, sim. Na mulher, quando começa o ciclo menstrual, se ela já tiver miastenia antes, isso costuma ser um fator que atrapalha. No homem, não. No homem, na verdade, a testosterona não atrapalha. Não sei se foi essa a pergunta. Sim, obrigada. Não era de surgir, né? É de piorar o sintoma que... Porque surgir, é mais comum surgir depois ali da 3ª década de vida. Né? Ali seria o mais comum. Não é comum na infância, mas existe. Que era o tema da minha aula. Eu falei disso porque era o tema. Mas não é o comum. Bom, ótimo. Obrigada, doutor Eduardo. Agora a gente precisa encerrar as perguntas, porque a gente precisa passar para a próxima palestra antes do almoço. Ailton, queria te convidar para entregar nossa lembrancinha para o doutor Eduardo, por gentileza. Uma singela lembrancinha da equipe para você, doutor Eduardo. Obrigado, Ailton. Fica do lado.